6h31, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a gente tem mais informação sobre o trânsito. Vamos acompanhar a publicação feita no Twitter do Manaus Trans. PM, SAMU no local. Aqui informação de uma colisão com vítima lesionada na Avenida João Valério com a Rua Rio Mar. Agentes no local e o Manaus Trans pede atenção aí dos motoristas. Já houve o atendimento, a vítima já deve ter sido retirada do local para os primeiros atendimentos, mas isso com certeza tem um efeito muito negativo no trânsito da João Valério, porque a Avenida de João Batista continua com aquela interdição há 2 semanas e ali causa um transtorno porque afeta o trânsito da João Valério e da Pará. Ele já está com fluxo muito intenso de veículos e com engarrafamento diário, principalmente nesses horários, né, logo cedinho. E como esse acidente aconteceu ali na Avenida João Valério com a Pará, acaba causando todo esse transtorno, aumentando o transtorno que já está grande devido à obra de troca de drenagem ali na Avenida de João Batista, entre esse trecho ali próximo ao Conjunto Vieira Alves. E hoje é comemorado o Dia do Marceneiro. E no quadro A Vaga é Sua, nós vamos falar sobre essa profissão que une técnica e criatividade para criar belos objetos a partir do uso da madeira. Vamos acompanhar. A sala da Dona Sumaia é toda projetada, o lavabo e a cozinha também. Aqui a mesa e os armários foram desenhados por ela mesma e executados por um marceneiro. Eu sempre gostei muito de móveis de madeira, né? Eu sou do Acre, então lá fazem móveis de madeira, tem um polo moveleiro, inclusive, lindíssimo, né? Coisas lindíssimas. E aqui já não estava mais se usando tanto, né? Então fazer o quê, né? E a gente queria ocupar os espaços da casa de forma mais adequada e útil possível, né? E aí foi quando a gente começou a procurar lojas de projetado inicialmente. Depois eu conheci um marceneiro maravilhoso, né? Que daí foi fazendo as partes da minha casa, né? O marceneiro é o José Maria, responsável por toda a obra de arte aqui, trabalhando há 25 anos no ramo e nem se vê fazendo outra coisa. Como eu trabalho por indicação, o cliente me liga, que alguém já falou de mim para ele, mostrou o meu serviço, ele me liga, eu vou até a casa dele, converso com ele, vejo a necessidade, o que ele escuta o cliente, na verdade. Em cima dessa conversa, eu elaboro um projeto, porque eu sei o que ele está querendo. Eu elaboro um projeto e apresento para ele, aí ele aprova total ou parcial e se ele aprovar parcial, ele me diz, não, acrescenta isso e aquilo. Aí a gente vai juntando as ideias. A minha ideia com a dele e vai formando aí um projeto. A média salarial dele varia bastante. Dependendo do serviço, pode chegar a R$40 mil. Eu não digo que a gente ganhar muito dinheiro, mas a questão, você faz um projeto, você se sente emocionado em fazer aquilo ali, a obra, né, que você... Isso aí já é muito gratificante. É claro que não substitui a questão financeira, mas andam paralelo. Então, eu, particularmente, gosto muito. Já o seu Ivaldo trabalha nesta loja especializada em móveis planejados. Segundo ele, a era tecnológica ajudou na hora de desenvolver um produto. Essa inovação é muito importante. Por exemplo, se nós fazíamos um serviço, programava para 30 dias, agora você faz em 1 semana. Desde que você esteja uma equipe boa também, que corresponda à execução do serviço. A gente pega o pedido no marceneiro, transforma os insumos já no tamanho, do jeito que eles querem, na profundidade, com o acabamento que eles querem. Isso melhora muito o serviço deles, melhora a velocidade e a qualidade. A profissão requer muito talento e dedicação. Nesse curso de marcenaria, os alunos são aplicados. Eles cortam, furam e capricham. Seu Antônio está à procura de um novo emprego e está investindo no ramo da marcenaria. Eu estou já na fase de aposentadoria, de pré-aposentadoria, e eu estou buscando uma nova ocupação, profissão. É algo que eu gosto de fazer também, né? Para este professor, a data em que se comemora o Dia do Marceneiro é marcada por muita força de vontade e ressalta que se qualificar na área é fundamental. É que tem marceneiros no mercado que se dizem marceneiro, mas não conhece, não tem um conhecimento técnico
né, que os marceneiros que estão sendo formados aqui no nosso curso venham conhecer, né, normas técnicas, procedimentos técnicos, normas que venham abranger o setor da nossa área, a marcenaria. E agora a gente volta a falar da Operação Jejuardes, que tem reforçado a segurança nos terminais de integração. A promessa é que a partir de hoje as equipes estariam nos terminais de ônibus da cidade. E a gente vai agora para o T3, na Cidade Nova, conversar ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, excelente dia para você. Por aí, já começou a operação de fato? Os policiais já estão no terminal? Sim, Adriane, a operação já começou por aqui. Na verdade, esse é um desdobramento das Jejuardes. Como essas duas ações da operação foram um sucesso, segundo a Secretaria, agora a operação se chama T5. A integração em todos os terminais de policiais civis e militares, fazendo a escolta, fazendo a segurança para a população, e também há policiais à paisana, policiais disfarçados dentro de linhas específicas, linhas mais perigosas, segundo a Secretaria, justamente para não, para no caso, não deixar que esses assaltos aconteçam, secretário. Estou com o meu lado aqui o secretário Bosco Saraiva, vice-governador do estado, para falar um pouco sobre essa ação integrada. Como é que vai funcionar a partir de hoje essa ação? Os policiais vão ficar aqui todos os dias, de que horas a que horas? Pelos próximos 15 dias, as polícias civil e militar estarão presentes nos 5 terminais da cidade. Por isso a ação se chama T5, de 5 da manhã a 9 da manhã e de 17 às 21 diariamente. Ainda contando com a participação também da CEOP, que é a Secretaria de Operações Especiais, da Secretaria de Segurança, que neste momento está paisana dentro do transporte coletivo, e essa turma permanecerá o dia inteiro, porque aí há deslocamento. A parte fixa será feita com a presença dos policiais e a parte móvel com a presença dos policiais, só que a paisana, para que nós possamos não só interceptar no momento do que estiver acontecendo possível roubo, ou prestar as informações para o veículo que está chegando em determinado terminal. Depois dos 15 dias, nós faremos a avaliação da estação, contabilizaremos e seguiremos para, de forma mais a miúde, ter o controle e a segurança do transporte coletivo, que vinha sendo objeto de muito roubo, muito assalto, inclusive com assalto à mão armada, com pessoas feridas dentro dos coletivos. No último fim de semana, na sexta-feira, no caso, houve a Operação Jejuardes no Terminal 5. A gente já apresentou o balanço aqui com as pessoas que foram detidas, adolescentes. A gente sabe que os jovens são as pessoas que mais cometem os crimes aqui dentro. Eu queria saber se tem já uma estratégia, um levantamento para apontar como é que vai ser a identificação, secretário, dessas pessoas. Olha só, nós precisamos da informação da população. A população conhece, porque são os mesmos grupos que atacam. Então as pessoas já sabem quem são. Os motoristas sabem quem são, os trocadores sabem quem são. Os trabalhadores que trabalham nos terminais já identificam essas pessoas. Nós já temos a fotografia de muitos deles. Eles estão identificados. A hora que eles aparecerem dentro do coletivo, nós vamos prendê-los. Ou se aparecerem nos terminais. Na semana passada, nós fizemos a prospecção em todos os terminais. Primeiro no T1 e no T2, Constantino Nery e Cachoeirinha. E depois do terminal do Constantino Nery e da Cachoeirinha, resultou a informação e o desmantelamento de uma quadrilha que vendia celulares no centro. Uma ação puxa a outra a partir da informação. Então, nosso Major Klinger conseguiu fazer um trabalho excepcional, desmantelou, foram 22 elementos presos, 335 celulares apreendidos e muitos deles já devolvidos para a população. Olha que beleza. E agora, na última sexta-feira, nós percorremos o T3, o T4 e o T5. Por acaso, no momento em que estávamos no T3, foi abordado um grupo que era um grupo de assaltantes de ônibus. Eles estavam portando o simulacro, que é a arma, e também várias indumentárias, que são várias camisas que eles tinham
que estava sendo conduzida pelo menor de idade. Eles foram imediatamente presos. Quando estávamos em deslocamento do T5 para o T1, para Constantino Nery, ainda na sexta-feira, por volta de 8 horas da noite, nós, durante o percurso, percebemos um sinal diferenciado de um coletivo que estava em deslocamento. Ele estava andando, ele estava seguindo viagem. E aí os policiais desconfiaram, abordaram e conseguiram prender outro grupo que naquele momento praticava um assalto. Isso é resultado, a gente só vai prender se a gente estiver na rua. Se a polícia estiver na rua, como está neste momento nos 5 terminais. Muito bem, então, no caso, os policiais civis, policiais militares vão ficar aqui pelo terminal pelos próximos 15 dias, como o secretário falou, inclusive todas essas ações integradas da Secretaria de Segurança Pública estão sendo realizadas por aqui, não só no Terminal 3, mas também nos outros terminais. A gente fica por aqui e vai acompanhar como é que vai acontecer, principalmente o trabalho dos policiais à paisana, né, relacionados aí a dar mais segurança para a população. A gente espera que essa ideia dê certo e, por enquanto, a operação continua. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E agora são 6 horas e 43 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Chuva causa estragos em Manaus. Avenidas principais da cidade, como Constantino Nery e Torquato Tapajós, ficaram alagadas durante o fim de semana. Além disso, casas de moradores dos bairros Parque 10 e Flores também foram prejudicadas. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 4 ocorrências de desabamentos foram registradas. Homem é preso com 60 quilos de maconha. Marco Antônio da Silva Ataíde já possuía processo por tráfico de drogas, mas em depoimento afirmou que só guardava os entorpecentes. Com ele também foram apreendidos aparelhos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, 2 coletes, rádios transmissores e um rifle. Autoridades da saúde fazem alerta sobre possível surto de doenças no Amazonas. Na zona rural do estado, a circulação do vírus da raiva, transmitida pelos morcegos, tem gerado preocupação. Agentes de zoonoses da capital e 15 cidades do interior, onde registros de ataques são mais frequentes, foram treinados para identificar, capturar e conter morcegos transmissores do vírus. Em 2017, foram registrados 574 ataques desses animais em humanos em todo o estado. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, onde são Nayandra Amorim, Cleiton Pascarelli, lá na 93.1. Olá, excelente dia para vocês. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriane. A gente começa falando sobre um problema muito grave, que são as crianças sendo dispensadas mais cedo das escolas, porque não tem merenda. Pois é, Adriane, não tem merenda. A licitação que a Prefeitura de Manaus, né, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fez, ela ainda está em andamento. Por quê? Porque em fevereiro deste ano, foi feito aí esse processo licitatório para contratar uma empresa prestadora desse serviço, né? Que para prestar esse serviço aí para fazer as merendas das crianças nas escolas. Mas aí houve aí um pedido de impugnação por parte de um dos participantes. Então a prefeitura teve que lançar novamente esse processo de licitação em março deste ano. Então esse processo de licitação ainda está em andamento. Se não houver mais nenhum pedido de impugnação, o resultado final, né, com o resultado da empresa vencedora participante, né, para prestar esse serviço de merenda escolar nas escolas, vai ser anunciado em abril deste ano. Mas, enquanto isso, as escolas da rede municipal, as crianças que estudam, estão com dificuldades, porque elas estão sendo liberadas mais cedo por falta de merenda. Então, vários pais já relataram essa situação nas redes sociais, já relataram essa revolta de que os filhos estão sendo liberados mais cedo por falta de profissionais para fazer a merenda, por falta de merenda escolar nas escolas. Então, por exemplo, desde o dia 5 deste mês, desde o dia 5 de março, alunos do Centro Municipal de Ensino Infantil Professora Gracineide Chagas Negreiros, que fica na comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte, estão sendo liberados mais cedo. Outros pais que têm alunos matriculados na Escola Municipal Aribaldi de Lima Brito, também no Valparaíso, já relataram esse problema. Então, assim, o que a gente percebe? Mal começou o ano
letivo. Essas crianças já estão sendo prejudicadas porque está sendo liberado mais cedo, né? Está perdendo o assunto, está sendo prejudicado logo nesse início do ano. E, pelo visto, essa situação só vai voltar ao normal agora no mês de abril. E isso se, de fato, esse processo de licitação for concluído com sucesso, né? Parece que a prefeitura, que o prefeito Arthur Vigílio Neto acabou de assumir a prefeitura, pegou tudo de uma hora para outra e não teve tempo de organizar as coisas. Só que ele já está no mandato consecutivo, né? Exatamente. E não resolve esse problema, porque existem brechas. Ok, a licitação foi impugnada, vamos mudar um aditivo para a empresa que já estava, para pelo menos continuar até que se tenha uma nova empresa para assumir essas responsabilidades, que não pode ter esse prejuízo, que além de prejuízo intelectual para essas crianças, é um transtorno para a família gigantesco, né? Quem tem filho em casa sabe que tem toda aquela programação de rotina. Quem vai deixar, quem vai buscar, o horário que vai ser isso. Aí a família se organiza para que o pai leve, a mãe busque, para que dê tempo, né, de se organizar. As pessoas precisam trabalhar porque não tem creche também para deixar os meninos. Não tem creche, então você precisa ir trabalhar enquanto seu filho está na escola. E tem que sair no meio do trabalho ou não para buscar essa criança. E de repente muda toda essa rotina também. E é um transtorno muito grande porque essa pessoa que agora vai ter que sair mais cedo do trabalho para buscar o filho, pode até perder o emprego. Com certeza. Realmente uma situação que a gente precisa acompanhar, veio de perto. A Defensoria Pública, viu, Adriane, inclusive no mês passado, disse que iria instaurar um processo administrativo para apurar aí essa falta de planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Agora a gente vai continuar acompanhando esse caso para trazer os esclarecimentos aqui. Espera que isso seja resolvido o quanto antes. O mais breve possível. E vamos falar de um outro assunto agora que gerou bastante repercussão na internet nesse fim de semana, que foi a determinação de que os exames, a renovação da carteira de habilitação dependia daquele exame, aquela prova teórica de novo, né? A gente tinha que responder aquelas questões e tal para renovar a carteira. Isso repercutiu bastante, mas já é matéria vencida, pelo menos por enquanto. Eu até acho que seria válido, sabia, Adriane? Mas a visão do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, é que isso iria onerar para o povo brasileiro. E aí, por isso, o governo voltou atrás dessa decisão aí do Conselho Nacional de Trânsito. Ele mandou revogar essa portaria e agora a renovação vai ser normal, né? Digamos assim. Você só vai ter que ir lá verificar aquela questão do oftalmologista, né? Que, enfim, faz aquele exame e seguir os trâmites que já eram previstos na legislação. O que estava querendo se mudar era justamente isso, que as pessoas passassem por novas provas para conseguir renovar a carteira de habilitação. Acho até, né? E aí é o meu ponto de vista, que seria muito válido, que muitos motoristas passassem sim por uma reciclagem, mas aí a visão do ministro é realmente positiva e na atual circunstância econômica em que nós estamos, não dá para estar gastando tanto assim não. Então, caso a decisão do CONTRAN fosse mantida, a gente teria que passar pelo processo todo de novo, com exceção das aulas de direção, né? Exato. Com exceção da prova de direção. Que até acho que deveria sim ter sido incluída. Gente, tem tanto barbeiro hoje no trânsito, e não só de Manaus, do Brasil inteiro, que eu acredito que precisaria realmente uma renovação com prova prática. Mas a visão é interessante, não tem como gastar tanto agora. Uma decisão do ministro, ela é monocrática, né? Sim. Então, pode ser que ainda haja uma mudança caso o CONTRAN queira lutar por isso na justiça. Aí todo mundo, a partir de junho, deveria fazer novamente a prova para manter a CNH. E nada muda se os parlamentares quiserem criar uma legislação para isso, né? E aí é um outro foco. Ok, obrigada, Cleito e Nayandra, pela participação. Excelente dia para vocês. Obrigado. Tudo de bom, Adriane. Boa semana. Até amanhã, Boa semana. Adriane. Até lá. Até amanhã. Tchau. E esse ano de eleição, os manauaras que quiserem alterar os dados cadastrais para fazer a transferência de domicílio ou tirar o primeiro título de eleitor, podem fazer o agendamento no site do TRE. Quem conta para a gente mais detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, excelente dia para você. Até quando podem ser feitos esses serviços? Explica para a gente. Olá, Adriane. Olá a todos. Bom dia. Olha só, Adriane, tem até o dia 9 de maio para que o eleitor possa fazer todas essas alterações, inclusive aquele eleitor que está sem o título, que perdeu, né, ou que vai tirar a segunda via, ou que vai tirar até mesmo a primeira via, também tem até o dia 9 de maio para fazer isso.
junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Esse agendamento ele está disponível, todas as regras dele estão explicadinhas no site www.tre-am.jus.br. Até o 9 de maio, isso significa, Adriane, que contando de hoje, né, do dia 19 de março, tem aí pelo menos 50 dias para que esse eleitor faça esse agendamento e para que ele possa fazer a retirada do seu título de eleitor e as mudanças que ele necessita sem qualquer tipo de empecilho e sem enfrentar filas, porque esse agendamento é justamente para tentar reduzir o número de pessoas atendidas ao mesmo tempo pelo TRE. Mas a gente aproveita para alertar todo mundo para não deixar para a última hora, né? Esse serviço ele vai estar disponível até o dia 9 de maio para quem vai fazer a retirada do título de eleitor, para quem vai fazer qualquer tipo de alteração de dados cadastrais, digamos que você mudou de endereço, digamos que você teve aí uma mudança até no número da carteira de identidade, porque sua carteira foi roubada e você não conseguiu tirar uma carteira de identidade com o mesmo número. Então todas essas alterações de números, de documentação precisam ser informadas para o Tribunal Regional Eleitoral e isso acontece dentro desse agendamento. Serve também para aqueles adolescentes e para aqueles presos que estão dentro do sistema prisional e que vão ter que pedir aí, retirar o título de eleitor, porque muitos deles não têm, e que vão ter que pedir aí aquela votação especial no dia da eleição, que esse ano está previsto para o dia 7 de outubro. Então, quem tiver que tirar esse título de eleitor também, porque está dentro do sistema prisional ou então porque é aquele adolescente que está interno, pode fazer isso também através do agendamento do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos aos documentos que são necessários para serem apresentados. O título de eleitor, no caso da mudança de dado cadastral ou de transferência de domicílio, né? Para quem não tem o título de eleitor, para quem vai retirar o título de eleitor, precisa também da carteira de identidade, do certificado de que serviu o serviço militar, né, principalmente para os homens, e precisa também um comprovante de residência. Isso porque o título de eleitor ele fica vinculado ao domicílio eleitoral. Se a pessoa é daqui de Manaus, ela vai votar aqui em Manaus e, portanto, ela vai ter que ser colocada para uma sessão eleitoral que fica aqui na capital. Se a pessoa vota em Iranduba ou vota em Manacapuru ou em qualquer outro município do interior do estado, esse comprovante de residência vai atestar que essa pessoa tem o domicílio eleitoral nessa cidade e, portanto, é lá que essa pessoa vai votar. Isso serve também para quem vai fazer a transferência, viu, Adriane? Se eu estou saindo aqui de Manaus, vou para o interior ou vice-versa. Se eu vim do interior para cá, eu preciso fazer essa transferência, então esse agendamento também vai estar disponível para quem for fazer a transferência. Um detalhe muito importante também que o Tribunal Regional Eleitoral pediu para informar é que aqueles eleitores que possuem algum tipo de deficiência, eles também podem fazer a transferência de zona eleitoral e aí precisa fazer esse agendamento. O que é isso? De repente a pessoa mora perto de uma escola, mas essa escola não tem acessibilidade suficiente para que essa pessoa possa votar, né? É uma pessoa que é cadeirante e precisa de rampa para chegar até a sala. Ele pode pedir a transferência de zona eleitoral para uma escola, uma unidade que seja mais adequada para a necessidade dele. Ele faz essa transferência agora até o dia 9 de maio e ele vai ter até 90 dias antes da eleição para poder pedir aí, informar para o Tribunal Regional Eleitoral qualquer tipo de necessidade que ele tenha. Rampa, elevador, se for no caso um deficiente auditivo e precisa de ajuda ou um deficiente visual, todas essas informações precisam ser prestadas para o Tribunal Regional Eleitoral, que vão aí fazer as adaptações necessárias para que aquele eleitor possa participar da eleição no dia 7 de outubro sem maiores problemas. Adriane. Keita, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo tem a nossa entrevista do dia e o assunto é a grande incidência de tuberculose aqui no Amazonas. Tem ainda informações sobre a declaração do imposto de renda, as notícias do esporte e muito mais. Não saia daí que eu volto já.